bom dia, graça e paz. Em Cristo Jesus, vitória sempre. Emuná, tenha fé, pois Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Único, tu és único, incomparável na minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho só no teu. Essa nova composição de Fernandinho, que fala que Deus é o único, Ele é o único capaz de sustentar a nossa vida, de nos dar razão de viver, de nos dar fortaleza. Você tem a oportunidade nessa manhã de desfrutar da presença, da unção e do poder de Deus na sua vida. Único, tu és único, incomparável na minha vida. Meu coração não cabe outro amor, que tem só é tudo teu. Meus amados, hoje é domingo, o dia do Senhor, onde nós vamos celebrar juntos a ceia do Senhor. Eu quero convidar você a preparar um pedacinho de pão, né? E um suco de uva, que representam na comunhão com Cristo o sangue e a carne de Jesus. Prepare, daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia, nós vamos entrar em comunhão com o nosso Senhor. A ceia, ela representa a comunhão dos cristãos constantemente com Cristo. A ceia nos alimenta, nos fortalece, nos dá o sustento espiritual. Único, tu és único, incomparável na minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho só é tudo teu. Meus amados, vamos celebrar Jesus, vamos adorar o Senhor. Te adoramos, Senhor, te glorificamos, ó Pai querido, porque só o Senhor tem solução para as nossas dificuldades, os nossos problemas. O Senhor, na cruz, nos deu toda a condição de estarmos de pé na Tua presença, suportar as lutas, as dificuldades, os problemas, mas sabendo que existe um Deus vivo, todo-poderoso, que cuida de nós. Você não está sozinho, não, meu irmãozinho, minha irmã querida, amada. Deus não te abandonou, não. Ele está presente. Paulo fala que essa é uma leve e momentânea tribulação. Tudo isso vai passar, né? Você firma os teus passos na oração, entra na intercessão da oração, busca Deus, Ele vai te ajudar. Eterna, tu vens pra mim, irresistível foi a voz a me chamar, palavras de vida eterna, só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavras de vida eterna, só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavras de vida eterna, só tu tens pra mim. Irresistível foi
tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és único, incomparável é na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que quem me sou é tudo teu. Que bênção, maravilha, maravilha de Deus. Prepara a Santa Ceia, tá? Outra vez eu quero mostrar aqui que a minha ceia já está preparada aqui, o pão e o suco de uva. Vamos entrar em comunhão, né? Enquanto isso, nós vamos entrar em propósito de oração. Meus amados, meus queridos irmãos, a gente vai interceder a Deus nesse momento de oração. Se você tiver o azeite da santa unção, unge agora mesmo o alto da tua cabeça, as palmas das tuas mãos e depois a planta dos teus pés. Vamos clamar ao Senhor, vamos adorar a Deus nessa manhã gloriosa. Enquanto isso, é bom você avisar outras pessoas que estão impossibilitadas, quem sabe, de ir assistir a uma igreja para participar da ceia. Normalmente, a maioria das igrejas tem o primeiro domingo a ceia do Senhor, a comunhão com Deus. Então você avisa, o pastor vai estar celebrando a Santa Ceia online para a pessoa preparar. Tem gente que está doente, outras estão no hospital, presos, isolados em lugares remotos, onde não existe nem igreja por perto, né? Eu sempre falo aqui de um capitão da Marinha Espanhola que está nas Ilhas Canárias. E ele está num lugar, um farol, isolado. E só tem ele e a família dele. E ele é cristão, evangélico. E ele assiste a minha live todos os domingos, participa da ceia com a sua esposa, com seus filhos. Que maravilha, né? Não existe montanhas, não existe barreiras que possam nos separar de Deus. Mesmo em situações tão inusitadas como essa, ainda assim a pessoa sequer ela pode buscar a Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Fica de pé, põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Ó Cristo, Cristo Jesus, ó Rei da Glória, nas tuas mãos, ó Senhor, está a minha vida, as nossas vidas, pois nós estamos reunidos nessa manhã para te adorar, para te glorificar, para exaltar o teu santo, glorioso, poderoso nome, porque nós reconhecemos, aceitamos, recebemos o favor que não merecíamos, que foi a graça dada pelo Senhor lá na cruz, morrendo no nosso lugar. Na cruz houve milagres, na cruz houve salvação, redenção, substituição, na cruz houve pagamento de dívidas, na cruz houve resgate, houve regeneração, novo nascimento. Esses são os milagres da cruz, em que
o Senhor, ó nosso Deus, nosso querido amado, proporcionou para toda a humanidade. Não foi um grupo seleto, não foi um grupo exclusivo que foi representado na cruz, senão toda a humanidade. O Senhor se entregou em sacrifício vivo, santo, agradável aos olhos de Deus. Meu Deus, eu sei que o Senhor se agradou do sacrifício do teu Filho Jesus. Tanto é que o Espírito de Deus o ressuscitou dentre os mortos, e nós fomos e somos ressuscitados com Ele na sua ressurreição. Morremos com Ele na sua morte e ressuscitamos uma nova criatura com Ele na ressurreição. Pai querido, Pai amado, em o nome do Senhor Jesus, eu venho clamando agora por todos aqueles que estão sofrendo, Senhor. Aqueles que estão vivendo nesse momento uma época, uma situação muito difícil nas suas vidas. Há pessoas que foram abandonadas, deixadas, que foram traídas, que foram enganadas. Há pessoas agora, irmãos e irmãs, que perderam um ente querido, um familiar, quem sabe até de maneira trágica. Mas nesse momento nós confiamos nas consolações e no conforto do Espírito Santo. E que o Senhor está chegando para tocar nessa ferida, seja ferida do corpo, seja ferida da alma, seja ferida do Espírito. Porque pelas tuas chagas nós fomos curados. O Senhor levou sobre os teus ombros na cruz, não aquele madeiro pesado, mas o madeiro do pecado, o madeiro da dor, o madeiro da morte, o madeiro da separação com Deus. Por isso que naquele momento, na cruz, o Senhor Jesus teve que separar-se de Deus, para sentir também a dor da separação. Quando a pessoa vive no pecado e está distante de Deus, sem vida, sem paz. Mas também na cruz houve um ministério de reconciliação, porque o véu que nos separava, que representava o pecado, diz a Bíblia que quando o Senhor expirou, entregou a sua vida e disse: consumado és, Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Diz a palavra que o véu do santuário se rasgou desde cima até baixo. Ali houve reconciliação. O Senhor Deus nos recebe agora com os braços abertos na sua presença. E nós, simples, humildes, insignificantes pecadores, podemos entrar diante do Santo dos Santos, no santo lugar, e podemos te glorificar e te adorar. Deus, eu declaro nessa manhã que haja cura, que o Senhor toque na vida dos teus filhos, desde o alto da coroa da cabeça até a planta dos pés, que haja cura, meu Deus, que sejam curadas as enfermidades, as doenças da alma, problemas, depressão, estresse, o que seja. Que a cura do Senhor chegue na tua casa, que Deus cure o coração dos teus filhos que estão distanciados, que Deus venha salvar o teu casamento, o teu matrimônio, que Deus venha libertar a sua alma, o seu espírito dos ataques do mal. Em nome de Jesus, eu expulso agora da sua vida, da sua casa, da sua família, todo o mal. E declaro a bênção e o milagre de Deus na sua vida.
Aleluia. A presença de Deus está aqui nessa manhã, meu amado. A presença de Jesus está aqui nesse lugar. Adore a Ele. Diga: glorificado seja Deus. Glorificado seja Deus. Sabe, meu irmão, meu amado, na cruz se cumpriram muitas promessas de Deus. Na cruz aconteceram vários milagres. Na cruz houve representação, porque o cordeiro do sacrifício representava, substituía o pecador. O cordeiro morria em lugar do pecador. Era o sacrifício expiatório. O cordeiro do sacrifício levava todo o pecado, porque sem derramamento de sangue não havia perdão dos pecados. Jesus foi o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual. Jesus foi o Cordeiro do sacrifício, oferecido em substituição dos nossos pecados. Houve na cruz pagamento de dívida, porque o pecado só poderia ser pago com a morte. O salário do pecado é a morte. Então Jesus morreu em meu lugar, em seu lugar. Ele pagou o preço e, através do pagamento desse preço, Ele pôde resgatar as nossas. Você acorda? Você lembra que o apóstolo Pedro fala na epístola de Pedro que Jesus descendeu às profundezas da terra para libertar espíritos que estavam em prisão e tomou as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás. Jesus assumiu o controle nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele libertou, Ele foi resgatar. Eu fui resgatado, você foi resgatado. E se você ainda não foi, aceite a Cristo. Diga: eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador, me arrependo dos meus pecados. Então, nesse momento, Jesus resgata você também. Você pode estar afundando no lodo do pecado, nas profundezas das trevas desse mundo. Jesus, Ele te resgata destas trevas e Ele te traz para a sua maravilhosa luz. E tudo isso nós fazemos relembrando o sacrifício da cruz. Por isso que Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Toma daqui a pouco o seu pão, o suco de uva representando o sangue, e você vai ver representado na sua vida esse sacrifício de Jesus. Na cruz houve regeneração, novo nascimento, porque na cruz Jesus, Ele toma a nossa velha vida, o velho homem, a velha criatura corrompida pelo pecado, e Ele nos dá a oportunidade de regenerar-se, ou seja, de nascer de novo da água e do Espírito de Deus. Que maravilha! Vamos participar da Santa Ceia. Eu vou servir aqui a ceia para a pessoa que está aqui comigo. E você, se tiver pessoas na sua casa, você pode dar para essas pessoas também, para que elas participem, né? Em nome de Jesus. Jesus, na noite em que ia ser entregue, Ele tomou o pão, havendo dado graças, o partiu, dizendo: tomai e comei. Este é o meu corpo que é dado por vós.
O pão, ele representa Jesus, que é o pão da vida. Quando você vê um pão, você vê alimento, sustento. O pão, ele tem o fermento que faz crescer. Então Jesus na nossa vida, ele é esse fermento que vai fazer você crescer. Ele é esse alimento que vai te fortalecer. Como o pão, que é o corpo de Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Nós não somos dignos de Ti, Senhor. Aleluia. Ao mesmo modo, depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue de uma nova e eterna aliança, derramado para a remissão dos vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberes, em memória minha, até que eu venha. O suco de uva, o vinho, ele é fermentado também. E o suco de uva representa o sangue derramado. O vinho é o sangue derramado de Jesus. O sangue que tem o poder de perdoar os pecados, de limpar, de apagar a nossa vida errada. E esse sangue nos dá uma nova vida, a vida eterna. O sangue na cruz representa a vida eterna. O sangue de Jesus nos dá a salvação. Então, bebendo agora desse cálice, você recebe a salvação de Jesus na sua vida. Renova os teus votos com Jesus. Antes de tomar o cálice, diz: Senhor, eu renovo os meus votos de dedicar, de seguir o Senhor, de servir o Senhor. O Senhor é o meu grande amor. Não há outro amor na minha vida. Não cabe outro amor. Só o Senhor, meu Pai, é Deus. Só o Senhor é Salvador. Beba do cálice. Aleluia. Glórias a Deus. Recebe de Deus a bênção, meu amado. Recebe de Deus agora a presença. Aleluia. Eu te adoro, Senhor, eu te glorifico, eu te exalto, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, majestoso, poderoso, glorioso. O Senhor é, não há outro, meu Pai, que possa salvar. Eu te agradeço, Deus, pelo sacrifício que foi feito lá na cruz para me salvar. Eu não mereço, eu não sou digno, eu não fiz nada, meu Deus, para merecer. E mesmo que dedicando a minha vida para fazer a tua obra, para pregar a tua palavra, assim mesmo eu vou continuar não merecendo, não sendo digno, Senhor. Mas o teu grande amor é tão grande, tão enorme, tão grandioso, que o Senhor nos abraçou, nos recebeu como filhos e filhas. Nós que não éramos do povo, nós éramos gentios, e fomos adotados, fomos recebidos como filhos e herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo da glória eterna que nos espera no céu. Ó Deus, nessa manhã nós queremos nos fortalecer no Senhor e na força do teu poder, meu Pai, porque essa vida aqui, ela é passageira. Nós estamos aqui passando por essa vida. O que nos espera
é glorioso, é eterno, é grande, é impossível de inclusive dizer. O que nos espera é a glória de Deus lá nos céus, e nós temos como as 5 virgens que estavam preparadas para o noivo, nós temos que estar preparados para que quando o Senhor venha nos buscar, possamos subir com o Senhor nas nuvens, aos céus, à glória eterna, para podermos entrar na nova Jerusalém, a cidade santa, a cidade de luz, com ruas de ouro e mar de cristal. Ali não haverá dor, meu amado, não haverá sofrimento, não haverá noite. Todos os dias serão de luz e todos os dias serão de paz, todos os dias serão de glória, todos os dias da nossa vida eterna serão cheios da glória e da presença de Deus. Aqui, meu irmão, meu amado, nessa vida, muitas coisas acontecem para nos tirar da presença de Deus. Lá no céu, ninguém nem nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Recebe a tua bênção, recebe a presença de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Recebe, Senhor, toda a glória, todo louvor. Meu amado, para a gente terminar, então, nessa manhã, esse culto maravilhoso, né, e glorioso, né, que nós temos aqui, eu quero que você, né, que você tenha a palavra de Deus, a Bíblia nas mãos, porque nós vamos falar sobre ser cristão é uma decisão de afirmação de fé. Afirmação significa que nós temos que afirmar. Muitos crentes, até muitos pastores, pregam que a afirmação de fé é a pessoa declarar o seu amor a Jesus, é a pessoa dizer com palavras que eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu aceitei a Jesus, Ele é meu único Senhor e Salvador. Afirmar significa colocar em obras, significa praticar essa decisão de afirmação de fé. As afirmações cristãs servem como ferramenta espirituais que ajudam a fortalecer a nossa fé e aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Na Bíblia, você pode abrir em 1 de Samuel, capítulo 5, 17, versículo 37. 1 de Samuel 17, 37. Quando lemos sobre o desafiante situação que Davi teve que lutar contra um gigante filisteu chamado Golias. Então, em 1 de Samuel 17, 37, Davi, ele declarou com uma afirmação, uma decisão e de afirmação de fé. Ele disse: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, também me livrará das mãos desse filisteu. Então Davi, ele falou, mas logo em seguida ele foi enfrentar o gigante. Muitas vezes nós falamos, mas nós não saímos para enfrentar.
Então a declaração da afirmação da nossa fé, a decisão da afirmação da nossa fé, fica apenas baseada em meras palavras. A fé sem obras, ela é morta. A gente tem que colocar a nossa fé por obras. Deus querido, Deus amado, fala profundamente no nosso coração. Assim como Davi estava afirmando a sua crença, Senhor, na proteção e na libertação de Deus. Ele não era apenas um menino pastor diante de um gigante. Ele era um filho de Deus, acreditando na promessa de Deus em protegê-lo. Em nome de Jesus. Olha que coisa profunda que eu acabei de falar aqui na oração. Davi não era um menino pastor diante de um gigante, porque essa era a imagem, que a gente pode imaginar. Um homem gigante, forte, campeão, que nunca havia perdido para ninguém, e um menino que nunca havia entrado num terreno de batalha, nunca havia empunhado uma espada. Ele era um filho de Deus, acreditando, crendo na promessa de que Deus ia guardá-lo, ia protegê-lo. Isso é afirmação de fé. Como que você se encontra agora? Você se encontra como um menino cheio de medo diante dos gigantes dessa vida? Ou você se encontra como filho e filha de Deus, acreditando na promessa? Interessante essa palavra. Das mesmas formas, as afirmações cristãs são declarações positivas, derivadas de versículos da Bíblia que os cristãos usam para afirmar sua fé em Deus, em todas as situações, mesmo as mais difíceis dessa vida. São verdades baseadas nas Escrituras Sagradas, que nos lembram das promessas de Deus e do seu amor infalível por nós. É semelhante a ter uma conversa estimulante com a sua alma, exceto que vem diretamente da Bíblia, vem da palavra, vem diretamente de Deus. E essas são as palavras de fé. Meu irmão, minha irmã, você está enfrentando adversários. Assim como Davi, Golias foi apenas o primeiro de grandes adversários que Davi teve que enfrentar na sua vida. Porque Davi foi um rei que travou várias guerras, várias batalhas. Ele era conhecido como o valente das batalhas, o rei das guerras. A sua vida foi rodeada de guerras. Tanto é que depois, quando ele quis construir o templo para o Senhor disse: não, você pode planejar tudo, mas deixa o teu filho Salomão construir o templo, porque as tuas mãos estão cheias de sangue. Quer dizer que Davi teve que matar muitas pessoas, muitos inimigos. Ele teve que enfrentar. Graças a Deus, que Deus nos livra de ter que enfrentar esse tipo de guerra, de batalha, de ter que matar as pessoas. Mas nós enfrentamos desafios que são espirituais, grandes adversários. E como nós nos apresentamos a esses desafios é o que vai determinar o resultado dessas ações. Às vezes, muita gente fala: não, porque Deus que está comigo, que eu tenho fé, que em nome de Jesus, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Aí quando vem o gigante pode ser uma enfermidade, o gigante pode ser a perda do trabalho, o gigante pode ser um problema gravíssimo na família, uma grande dissensão, uma discórdia familiar. O gigante pode ser a perda, o gigante pode ser uma traição.
O gigante pode ser, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 6, aquele dia mau, onde tudo dá errado. E como que nós enfrentamos? Às vezes as pessoas não agem de acordo com a fé que elas têm. Aqui mesmo, nesse livro de 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 45, fala do encontro de Davi com o gigante Golias. Davi chegou, levantou a voz. Quem levantou a voz primeiro foi Davi. Ele não deixou o gigante falar primeiro. Ele saiu no campo de batalha e gritou assim: ei você, Golias, você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem desafiado. Olha só, isso que é uma decisão, uma afirmação de fé. Ele não foi lá e falou: eu vou te enfrentar amanhã, tá? Me espera aqui que depois eu volto. Aí você não volta nunca mais, não é assim que as pessoas fazem? Não, Davi falou: é aqui, é agora, eu vou te enfrentar, eu vou vencer você. Mas não é ele falando: eu vou porque eu posso, eu vou porque eu tenho. Não, ele falou assim: eu vou te enfrentar em nome do Senhor dos exércitos, que eu vou contra você. Afirme a sua fé. Vá contra os seus problemas. Enfrenta essas realidades. Não foge das realidades. Muitas pessoas entram dentro de uma caixinha, uma zona de conforto, não querem sair dali. E enquanto elas estão ali dentro de casa, ou enfurnada em alguma coisa, a vida está correndo, os problemas estão correndo. Hoje em dia, por exemplo, a internet é uma caixa. A internet é uma zona de conforto. A pessoa fica ali no telefone, no tablet, no computador, o dia inteiro, e a vida está correndo, e os problemas estão chegando, e as contas estão chegando para pagar, e as dificuldades da família estão aumentando. Meu irmão, sai da sua zona de conforto. Davi saiu e ele foi enfrentar o gigante. Por meio dessas palavras, Davi proclamou a sua identidade como servo de Deus e colocou a sua confiança no poder de Deus e não em seu próprio, até porque ele não tinha nenhuma condição. Ele não era soldado, sabia lutar, não era guerreiro. O outro, Golias, era campeão dos exércitos dos filisteus. Mas ele botou Deus à frente. Coloca Deus à frente da sua vida. Deixa ele ser o general das tuas batalhas. Mas confirma, afirma. Faça isso como, pastor? Em oração, em declaração, em propósito, jejum, em oração, vigília, sobe um monte. Coloca o teu propósito diante de Deus. Esses são aspectos importantes da nossa jornada espiritual, reforçando a nossa crença na palavra de Deus. Essas afirmações servem como lembretes da verdade de Deus, especialmente em tempos de dúvida, de medo e incerteza. Invoca a palavra, vem assim um medo no seu coração, você diz: nada temerei, porque o Senhor está comigo, o seu cajado e a sua vara e o seu cajado me dão consolos. Aí se vem uma situação que parece impossível, que você não vai poder, e vem aquela voz e diz: você não vai poder. Aí você diz: eu tudo posso em Cristo Jesus que me fortalece. Aí você está passando um momento de escassez e vem aquela palavra: não vai chegar, você não vai ter como se sustentar, né? Aí você fala que o Senhor Deus, segundo as suas riquezas e glórias, vai prover, vai suprir todas as minhas necessidades.
Amém? E você vai usando as palavras. Vai usando as suas palavras, porque vem as palavras de dúvida negativa, dizendo: Deus te abandonou, Deus não está com você, olha a tua situação. Aí você diz assim: não, o Senhor Jesus disse que estaria comigo até o final. Amém, igreja? Você escuta essa palavra, aí você diz: não, Jesus prometeu que estaria comigo até o final. Jesus prometeu que não me abandonaria, nem me deixaria. Aí você usa a palavra e diz: até aqui me ajudou e me sustentou o Senhor. Eu bem sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor, Ele vive e um dia me visitará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor me guardará de todo mal, guardará a minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. Aí vem aquela palavra e diz: você não é nada, você não serve, você não presta. Aí você diz: não, eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu fui criado com a formosura de Deus, a sua imagem e semelhança. Eu sou raça eleita, sacerdócio santo, povo escolhido do Senhor. Aleluia. Põe-te de pé, diz: eu aceito essa palavra, eu recebo essa palavra. Ó Pai querido, ó Pai amado, na Tua presença, Deus, nós entregamos hoje a Tua igreja. Que o Senhor possa, através dessa mensagem, fazer brotar em cada coração, Senhor, essas afirmações de decisão de fé. A fé não é somente palavras, a fé são atitudes afirmativas, atitudes de confiança. Nós temos que invocar as promessas de Deus para a nossa vida e não deixar e não permitir que os Golias desse mundo venham acuar a nossa fé. Quando Davi chegou ali naquele campo de batalha, ele foi visitar os seus irmãos, ele encontrou, meus irmãos, um exército de Israel, soldados preparados, adressados para a guerra, acuados e com medo de um só homem, o Golias. Davi, ele não olhou para o tamanho, a força, ele não olhou para o recorde de batalhas e vitórias de Golias. Davi, ele olhou para a promessa de Deus. Davi, ele confiou na grandeza de Deus. Às vezes você está valorizando muito o problema, as coisas, e você está esquecendo de quem é Deus na sua vida. Que Ele até aqui te sustentou, até aqui Ele te fortaleceu, até aqui Ele te ajudou. E Ele vai continuar fazendo isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê paz. Hoje, amanhã e sempre o amor do Pai, a graça e a paz do Filho Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com você. Pratica a fé, usa afirmações, decisões de fé, proclama promessas do Senhor, declara vitória na sua vida. Abençoados, fica na paz, manda esse culto abençoado para outras pessoas. Um abraço.